Agora você vai aprender como criar tabela dinâmica a partir dos dados crus, ou seja, sem nenhum tipo de formatação, tá? Você pode criar com seus dados crus da forma como está aqui. Você está vendo isso aqui nessa base, né? Nessa base de dados, eu não tenho nenhuma formatação nela. E também a gente pode utilizar um recurso muito poderoso que eu utilizo com frequência, que facilita e agiliza demais o meu trabalho na criação de tabelas dinâmicas, que é formatar a sua base de dados como tabela. Esse recurso aqui, tá? Esse nós veremos na outra aula, ok? Lembrando que tanto para usar seus dados crus, como nós vamos fazer agora, quanto a formatação como tabela, tem que ter uma organização nos seus dados. O que é a organização nos dados? A geral, gente, a geral, a essencial, digamos assim, a que não pode faltar, é a divisão da sua base de dados em colunas e linhas, sendo que em cada coluna vai constar um tipo de informação e sendo que em cada linha são as informações que você tem que preencher. Igual aqui nessa base de dados eu tenho na coluna A o ID, a B a marca do carro, a coluna C a modelo, a coluna D o preço, a coluna E o país e por aí vai. Em cada linha eu tenho a informação, o ID da marca, tal, tal, tal. Beleza? Então essa organização essencial na sua base de dados tem que ter. Se você não tiver, não dá para fazer uma tabela dinâmica. Ok? Então vamos lá. Com os dados crus, como é que se cria uma tabela dinâmica? Primeiro passo, você vai selecionar toda a sua base de dados, igual eu fiz aqui. Aqui na guia inserir, dá um clique nela, você vai localizar a tabela dinâmica, ok? Clique nela, vai aparecer essa pop-up. Aqui na tabela intervalo, como eu já selecionei antes a minha base de dados, já aparece aqui a seleção da minha base de dados. Se você não fizer, você tem que clicar nessa setinha aqui do lado, ó, que você está vendo, e aí ir lá na tabela e selecionar e depois voltar para cá, tá bom? E aqui embaixo tem a opção de nova planilha e planilha existente. A nova planilha é a opção padrão. Ele vai criar uma nova planilha, uma nova aba aqui embaixo, tá? E colocar o espaço onde vai ser criado a tabela dinâmica. Caso você tenha já uma nova planilha, uma nova aba criada e queira colocar nela, você vai marcar planilha existente, clica nessa setinha, ele abre essa outra caixinha aqui, e você vai lá, ó. Eu vou aqui, eu só coloquei para exemplo, planilha 1, quero colocar aqui, aí eu clico de novo nessa caixinha ou aperto Enter, ele volta para essa pop-up, veja que ele selecionou o local e clique OK. Ele abriu aqui o espaço para a tabela dinâmica e aqui a listagem de campos que nós falaremos mais adiante. Ok? Esse foi só para um exemplo. Mas geralmente o que se faz é criar uma nova planilha. Tá bom? Então aqui eu vou deixar a nova planilha, já selecionei a base de dados, vou dar só OK. Aí ele já cria automaticamente a planilha e já libera o espaço. Tá bom? A partir daqui você tem aqui do lado esquerdo a área onde vai constar a sua tabela, onde vai ficar a sua tabela dinâmica. Tá? Depois você pode alterar. E aqui do lado é a listagem de campos da sua base de dados, tá? Que é organizada. Você está vendo aqui as informações que eu posso selecionar depois do que eu vou querer na minha tabela dinâmica. Isso aqui, as informações que tem aqui, marca, modelo, preço, elas variam de acordo com as colunas. Então você está vendo as colunas da sua base de dados. Por isso que eu falei que é extremamente importante, é essencial você organizar sua base de dados em colunas, que são os tipos de informações, e as linhas onde terão as informações, ok? Então, só para que você veja, eu não vou explicar isso aqui agora, vou explicar isso mais em detalhes mais para frente. Eu quero só que você entenda qual o passo que você chega, que você tem que fazer para criar a sua tabela dinâmica a partir dos dados crus nessa aula, ok? Então, vou fazer aqui rapidamente. Aqui, ó, o marca, vou pegar a marca aqui. Eu quero saber quantos carros de cada marca. Está aqui criada a minha a tabela dinâmica, tá? Com as marcas dos carros e a quantidade de carros em cada marca, ok? Então lembre-se que nessa aula eu quero que você aprenda o passo a passo para chegar nesse ponto de criar a sua tabela dinâmica. Em outras aulas nós vamos verificar a questão de organização, a questão de análise e outros detalhes mais. Tudo bem? Então, é isso aí. Repita essa aula quantas vezes quiser. Saiba isso de cor e salteado, como criar uma tabela dinâmica, tá? Beleza? Então é isso aí. Até a próxima aula.